Bem-vindos a mais um conteúdo Vaca Roxa na internet. Eu sou o Bacudas e eu vou gravar mais um vídeo da série Pensando Alto aqui do Vaca Roxa. Bom, ah, a minha fonte de inspiração primária são as interações que a gente tem no servidor do Vaca Roxa. Então, tem um link aqui em algum lugar, discord.gg barra Vaca Roxa. Eu sempre tenho dificuldade de falar barra. Então, se você procurar também Estúdio Vaca Roxa no Twitter, você vai encontrar. Arroba Bacudas no Twitter e em qualquer outras redes você vai encontrar também. Então segue lá. Antes, porém, já deixa o like aqui, compartilha, enfim. Se você curtiu dos outros conteúdos desse vídeo, também se inscreve no canal e ativa as notificações lá. Tenho que falar isso porque agora eu tô botando todos esses vídeos no YouTube e isso é de praxe e ajuda muito a gente no canal e a seguir produzindo esse tipo de conteúdo. Bom, então vamos falar do assunto de hoje. Muita gente me pergunta, pô, Bacudas, como é que eu entro no mercado, né? Eu trabalho com 3D, eu faço arte, ou eu programo, ou sei lá, eu sou de UX, tô vindo de outra área e quero migrar para a área de jogos. Como é que eu faço para entrar nesse mercado de trabalho? Bom, a boa notícia é que é só mais uma área, então todas as dicas que você pode encontrar na internet procurando sobre isso, realocação, entrar no primeiro emprego e tal, tudo mais, muito provavelmente você vai conseguir se utilizar delas no seu processo aí de construção, né, profissional. Mas eu levantei alguns pontos aqui que inclusive já debati internamente com a galera lá no servidor do Vaca, né? Inclusive entre lá e tal, todos são bem-vindos e a gente adora conhecer pessoas novas e a ideia é exatamente essa, é ter essa troca para a gente crescer junto. Eu falo sempre lá que quando um cresce, toda a comunidade cresce. E é muito sobre isso. Então, eu levantei alguns pontos aqui, me perguntaram, Bacudas, eu sou de 3D, como é que eu faço para entrar na área e tal? Sou júnior e tal, tudo mais, ou sou pleno, que seja. O pleno, ele tem, pressupõe que ele tem um pouco mais de conhecimento, que ele já trabalhou um pouquinho, tem um pouco mais de vivência, e ele já sabe meio que orquestrar ali o seu perfil profissional, o seu portfólio, né? Ele sabe o que, que ele tem que melhorar e tudo mais. E o sênior, enfim, deveria ter isso, comer isso no café da manhã, né? Mas vamos lá. É mais para quem está iniciando, entrando, os entusiastas e gostaria de ter um pequeno mapa, né, do que fazer ali para se preparar também para aquela vaga, para entrar no mercado. E eu levantei aqui quatro tópicos, né? Eles são bem simples. O primeiro eu trato aqui que é o benchmarking, né, que é uma análise do mercado. O segundo é o planejamento, ou seja, é importante ter um plano, né? O terceiro é o próprio plano de ação, a execução dele. E por último, um pouquinho de marketing pessoal também, né? Que é como você se vende. E agora, vamos lá. O primeiro, que é o benchmarking, eu trago isso da minha vivência de design, né? Que é uma atividade que a gente traz que ela é muito frutífera. Que, pô, quando a gente está desenvolvendo um jogo, criando alguma coisa, um produto digital, o que é muito importante? A análise dos concorrentes, né? Entender a língua que o mercado está falando, né? O que o meu público-alvo está consumindo, né? E que eu vou disputar mercado com essa galera. Então, é muito bom ali você entender e analisar, né, o que o mercado está pedindo para você se posicionar de forma estratégica. E aí, como é que você cria essa estratégia, né? Eu trago umas checklists aqui, depois eu vou compartilhar uma página no Notion, e aí de repente você tem ela mais estruturada e consegue acompanhar e também personalizar para suas necessidades, né? Que aí cada um vai precisar se apoiar um pouco mais num item ou num outro, ou já está fazendo bem um e agora está querendo ir para um outro estágio, né? Então, são quatro estágios ali que eles correm, na verdade, até que de certa forma paralelo, assim, né? Você analisar, você se planejar ali e tal, e colocar o planejamento em ação. Então, o primeiro passo que é analisar o mercado, né? Eu vejo muito, assim, que é muito importante você realizar uma pesquisa das vagas mesmo, que tem à disposição. Por exemplo, eu vou manter aqui a ideia do profissional de 3D, né? Mas assim, as dicas aqui são genéricas suficientes para você aplicar em qualquer área de atuação profissional. Seja você
programador, artista 2D, pixel art, ilustrador, concept art, enfim, UX design, como eu falei, né, game design, né, então tem muito, é bem genérica a ponto de você conseguir pegar esse passo a passo ali e estruturar, né, a sua estratégia que você vai traçar, né, para ficar cada vez melhor e ser contratado, eventualmente participar de mais projetos, né? Porque você começa a chamar a atenção também da comunidade ali ao seu redor, né? À medida que você se posiciona de maneira interessante nas redes, que você mostra o seu trabalho, né? Você vai construindo e solidificando ali o seu perfil profissional. Então, nessa etapa do benchmark, é interessante que você faça uma pesquisa de mercado e aí você pode abrir de repente uma planilha no Excel, né, e salvar todas as vagas que mais te interessam e que te chamam a atenção, principalmente de empresas assim, que você realmente gostaria, sonha de participar. Mas eu sou júnior, Bacudas, eu vou pegar, sei lá, exemplo de vaga da Blizzard. Pega, cara, pega sim. Então, deixa lá, porque aí pode ser um objetivo, um ideal que você vai construindo aos pouquinhos, saca? Mas e nesse momento é importante ver o que o mercado está pedindo, que é exatamente para em primeira instância, né, que já é o próximo tópico aqui, a gente precisa aprender a ler as vagas, né, e tirar dela ali o máximo do que a gente precisa melhorar para se adequar minimamente ao que o mercado está pedindo, né, e a gente fica aderente com a proposta, a gente não fica tão datado e não tem um anacronismo aí. Dependendo, por exemplo, se é um profissional que está há muito tempo fora ou está vindo de uma outra área, já é um pouco mais velho, já é sênior em outra área e está vindo para essa, né? Você precisa se atualizar, saca? Às vezes a gente se atualizou muito em outra área, mas ficou perdido em outras, assim. Então é importante a gente aprender a ler as vagas, olhar os requisitos, entender que os requisitos de uma vaga, por exemplo, eles são colocados de forma prioritária. Então as coisas que estão mais em cima têm mais prioridade do que as coisas que estão embaixo. É importante ter pelo menos um conhecimento global de tudo que é pedido na vaga. Mas assim, foca no que está em destaque. Tenta entender qual que é o perfil que eles estão procurando. E aí você tem um caminho ali para estudar, se aperfeiçoar e melhorar. Por exemplo, se eu estou vendo que uma vaga ela pede Substance Design ali para 3D, para fazer texturização, e eu não mexo com isso, eu faço minha textura toda no Blender e no GIMP, que seja. Então eu já vejo que tem uma lacuna aí que eu posso melhorar, que é me aperfeiçoar ali no Substance ou em alguma ferramenta específica que eles estão pedindo. Pô, é padrão de mercado, tô vendo isso em todas as vagas. Então eu vou procurar me aperfeiçoar nessa ferramenta, ter essa habilidade em específico, que isso vai me diferenciar. Ou me colocar pelo menos no patamar das pessoas que estão disputando ali com a capacidade melhor de ser contratado, tá? E é exatamente nesse ponto que a gente cai aqui no próximo check aqui, que é identificar o perfil profissional, o perfil de outros profissionais, que eles estão em destaque, por assim dizer, no mercado. Então, eu imagino que você que está entrando numa área, ou que já está há algum tempo estudando, né, sobre 3D, por exemplo, ou arte, enfim, qualquer uma das áreas, né, você costuma ver pessoas que têm destaque nessa área. Sei lá, 3D, tem o Moco, tem o Vitor Hugo, tem diversas pessoas, né? Concept Art tem outras pessoas. Game Design, saca? Tem o Felipe Dalmolin, que eu gosto muito, daqui do Brasil. Lá fora tem a Brenda Romero, que seja. Enfim, e aí você vai pegando essas pessoas pô, Bacudos, mas aí eu posso mirar lá em cima, no criador do Skyrim? Pode, não tem problema, é um objetivo a longo prazo, né? Aí você talvez tenha que pegar outras referências, né, de objetivo de curto prazo, médio prazo e fazer essa escalada até chegar no longo prazo. E aí o que é o curto prazo? É pegar um perfil, alguns perfis ali e fazer essa lista de referência também. Pode ser na mesma tabela aí que você já está alimentando com as vagas. E, sei lá, abre uma outra página ali da tabela e coloca lá profissionais que eu me inspiro, né, que são referências no mercado. E aí você analisa o perfil dessa pessoa, né? Entra mesmo nas redes sociais e tal, conhece, pergunta para ele, adiciona a pessoa, conversa, tenta mandar algumas perguntas construtivas, né? Como é que ele começou na área, quais foram as dificuldades que ele enfrentou, o que ele vê pro futuro da área.
que tipo de habilidade ele tá vendo ali que as pessoas que estão sendo contratadas na área dele, assim como ele, estão desenvolvendo. De modo geral, uma coisa que eu descobri muito assim nessa minha jornada profissional, e também quando eu entrei no Game Dev, que foi não tinha nada, assim, né? A galera tava começando a se organizar ainda e tal. Já tinham alguns profissionais muito bons no Brasil, mas que também estavam vindo de outras áreas, né? Então foi muito difícil, assim, nesse momento, mas eu descobri que as pessoas, elas estão super acessíveis. E como ela tá passando por alguns processos muito parecidos que a gente também está lidando, ou já passaram, né? Elas estão super abertas a conversar, a ajudar e tal. Pelo menos a minha experiência diz isso. Assim, as pessoas sempre foram muito generosas comigo. E às vezes a gente tem medo, ou não tem, sei lá, coragem, vergonha de perguntar as coisas. Perguntem. É bom, assim, eu deixo minha DM sempre aberta, eu vejo a maioria das pessoas que eu sigo também respondendo diversas dúvidas sobre esse tipo de coisa do mercado e tal, e dúvidas de iniciante também, então perguntem. Identificando, identificando o perfil ali, aí você pode procurar em diversos sites, assim, cada área tem sites específicos, por exemplo, para arte tem o ArtStation, tem o Behance, enfim, tem o Dribbble. Tem o próprio Twitter também, é uma fonte de inspiração, a galera costuma postar bastante arte. Tem sites voltados especificamente para pixel art, tem sites voltados só para 3D. Então, vai procurando aí nas comunidades, né? Porque você precisa também fazer parte dessas comunidades. Isso é um tópico lá da frente, mas eu já adianto aqui, você precisa se inserir nas comunidades, né? Tem uma passagem do livro do Shell, que é o Art of Game Design, que ele fala, cara, isso voltado para game design, mas eu acho que é genérico também o suficiente para a gente aplicar em qualquer área. Ele fala, cara, você quer ser um game designer, você precisa começar a agir como game designer. Então, tenta entender, tenta procurar o que essas pessoas estão fazendo, que tipo de lugar elas frequentam, que sites elas frequentam, que comunidades elas frequentam, onde é que elas estão trocando conhecimento, como é que eu posso interagir com elas e ver assim os passos que as pessoas fazem mesmo. É muito interessante, você vai descobrir diversas coisas legais ali, caminhos que podem te ajudar nessa sua escalada profissional. Então é isso, mapear primeiro as vagas, né, identificar as vagas ali e mapear os requisitos que as vagas estão pedindo. É uma pesquisa ali básica de mercado. Depois também, ainda no mercado, pesquisar perfil de profissionais em destaque que sirva de inspiração para você, né? Então, lista ali alguns, sei lá, 5, 10, 20, que seja. Eu imagino que nessa pesquisa você até descubra outros profissionais que você não conhecia, que te chame a atenção, que tenham um trabalho legal. Acontece isso comigo todo dia, cara. Todo dia eu tenho a grata surpresa de conhecer pessoas novas, de ver perfil novos e trabalhos incríveis, assim, tá aparecendo muita gente legal no mercado. E a gente precisa se preparar para esse mercado, porque tem muita gente boa, saca? E você também pode ser essa pessoa, sacou? Então precisa ter um planejamento, um plano e acreditar ali no seu trabalho e no seu potencial de estar sempre melhorando. O segundo ponto é o planejamento. Assim, a gente precisa de um planejamento, né? Superada essa fase inicial de pesquisa, que você vai atrás ali do que está acontecendo nesse cenário maluco que você quer se meter, você tem agora um monte de insumos ali, né? Tipo, o que o mercado está pedindo, quem são as pessoas que estão se destacando, o que essas pessoas fazem, que tipo de curso tem à disposição aí no mercado, tal, tudo mais. Você pode mapear tudo aí, né? Tipo, vagas profissionais, cursos à disposição, sites de empresas, vai mapeando aí, fazendo a sua própria biblioteca, né, de insumos com relação à área de interesse que você está vislumbrando ingressar no mercado. E aí o planejamento, assim, um passo analítico, que inclusive eu falo sobre etapa analítica, né, na formatação de argumentos e tal, como ser um pouco mais relevante, num outro vídeo que eu postei sobre argumentação. Inclusive você pode ver aqui, botar no card aqui, né, assim fala. Não sei, virar youtuber. Mas vou deixar aqui no link, na descrição ou no card aqui
no vídeo. Aí você dá uma olhada lá, eu falo um pouquinho sobre etapa analítica, né, sobre um pouquinho de pesquisa também, tal, pra gente construir a argumentação. E um planejamento é muito importante em todas as etapas analíticas que a gente for fazer, porque é meio que o produto dessa etapa analítica, né? Você fazer um planejamento para gerar um plano de ação. Então, nessa etapa do planejamento, é preciso mapear o que você já tem hoje. Então, vamos supor que é o Bakudas que está querendo entrar no mercado de trabalho ali como game designer, né? Então, eu tenho que entender o que o Bakudas tem hoje. Cara, ele sabe, sei lá, ele sabe fazer documentos de design, ele sabe construir levels, ele sabe programar um pouco, ele tem facilidade em aprender determinados assuntos com relação à implementação na engine, ele tem conhecimentos de Unreal, ele sabe Unity. Aí eu vou mapeando o que eu sei e quais são as minhas habilidades, né? E aí você pode separar talvez em hard skills e soft skills, né? Soft skills eu vou ter um vídeo só sobre isso. Mas a hard skill é muito simples. É aquilo que você domina como ferramenta, né? Então, a habilidade em Photoshop, a linguagem de programação que você utiliza para codar, tal, essas coisas. As ferramentas, seu stack tecnológico e tudo mais. Então, você vai mapear isso, né? Eu sei entender o que eu sei fazer hoje. E aí depois, com relação àquela pesquisa que você fez das vagas, dos profissionais em destaque, você vai identificar o que você precisa melhorar, né? Então, tipo, eu percebi que todas as vagas de 3D não estão pedindo só modelagem, estão pedindo texturização e escultura também. Então eu já vi que tem um gap ali que eu posso melhorar, né? Então, pô, de repente eu posso aprender texturização, abrir malha, sei lá, trabalhar com outros softwares de texturização também, que de repente eu não uso ainda, né? Então eu vejo ali o que o mercado está pedindo e tento me especializar um pouco mais, né, nesse sentido ali, de me adequar minimamente, como a gente já falou. Então, o último passo desse segundo bloco do planejamento é traçar um objetivo para a gente alcançar, né? E aí esse cara, ele pode ser de curto, médio e longo prazo. Eu recomendo que você tenha pelo menos curto e médio já em vista. Mas é importante ter os três, assim. Então, tipo, vamos supor que o curto é entrar numa empresa local. Na cidade que eu moro, no estado que eu moro, né? Sei lá, eu moro em Recife e eu quero entrar numa empresa de jogos em Recife. Aí eu vou procurar essa empresa, vou tentar falar com alguém da empresa, ver se eles estão disponíveis, se tem vagas à disposição, tudo mais. Conversar com algum profissional da minha área que trabalhe nessa empresa para exatamente consolidar ali o benchmark inicial, né? Mas assim, aí depois a gente constrói esses objetivos. Aí o objetivo, sei lá, de curto pode ser entrar numa empresa local, o de médio e longo prazo, vamos supor, sei lá, eu quero entrar numa empresa grande do Brasil, na Quiris, na Wildlife, enfim. Aí você faz esse objetivo de médio prazo. Que para isso você já vai ter outras metas, você vai ter que fazer outro benchmarking, de repente até um próximo planejamento de melhoria e tal, tudo mais. Mas assim a gente vai construindo, né, uma linha ali, um fio condutor de objetivos, que a gente começa a sair da inércia, né, quando a gente começa a pensar nessa forma. Então, de curto, local, de médio, nacional, e sei lá, de longo prazo, entrar na Ubisoft, saca? Lá fora, lá na gringa, ir pra Inglaterra, ir pro Canadá, ingressar numa empresa lá fora, saca? Isso eu tô falando especificamente para quem quer entrar no mercado e na indústria desta maneira, né? Trabalhando numa empresa e tal, estruturada e tudo mais. Um perfil independente, né? Eu quero ter minha empresa, Bakuda, daqui a 10 anos. Esse é o meu objetivo de longo prazo. Tudo bem, não tem problema. Aí você pode mapear. De curto e médio, eu quero passar nas empresas nacionais para adquirir conhecimento para daqui a 5, 10 anos eu possa abrir a minha empresa com mais know-how. E aí eu já vou ter trabalhos publicados, eu já vou ter um nome no mercado, já vou ter um networking legal, e já vai ter uma estrada, um caminho solidificado para lá na frente você ter a sua empresa com muito mais potencial de negócio
do que hoje, por exemplo, né? Então, assim, é sempre uma escalada, é sempre uma caminhada, né? É um caminho que a gente vai trilhar. E esse que eu estou apontando aqui é um checklist que vai te ajudar minimamente a se organizar para trilhar esse caminho. Então, tipo, é muito importante você ter objetivos, né? Sem objetivo, vira só tudo sonho, né? Então, a gente sonhar, a gente pode sonhar o que a gente quiser. Quando a gente escreve esse sonho, ele vira um objetivo e se transforma e a gente consegue destrinchar metas para chegar nesse objetivo. Então, é muito importante você mapear os seus objetivos, né? Passado e superado essa etapa do planejamento, tem a terceira etapa que eu chamo que é o plano de ação. E é, na verdade, a execução do planejamento que você fez, né? Na verdade, é destrinchar um pouco o planejamento que você fez, transformar isso num plano de ação realmente e também executar esse plano. O que consiste o plano de ação? É uma macro área ali que você vai olhar para o seu portfólio, ter um plano de estudos, manter o foco no objetivo ali e pensar em como chegar nesse objetivo diariamente. Assim. Isso é muito importante. Comprometimento com você, tanto pessoal quanto profissional. Né? Cara, é um caminho, é aquilo que a gente estava falando, é um caminho que você vai trilhar. Isso aqui que eu tô falando para você é só um roteirinho para te ajudar na sua organização. Então, nesse momento do plano de ação, é muito interessante que você monte um roteiro de estudos mesmo. Assim, pô, eu já pesquisei o que o mercado tá absorvendo, tá consumindo. Eu já vi os profissionais que são inspiração para mim, saca? Então, eu vi eu mapeei ali o que eu preciso me especializar, vi que tipo de network eu preciso construir, né? E agora eu vou criar o meu plano de ação. E eu vou montar um roteiro nessa etapa, um roteiro de estudos, que é, sei lá, selecionar alguns cursos que pareça ser interessante, selecionar algumas mentorias, começar a conversar com pessoas, procurar no YouTube, tem muito material gratuito, dependendo do que você precisa se especializar. Por exemplo, Substance Design, Unreal, implementação de arte na Unity, tem bastante conteúdo disso. Como você pega a sua arte que você está trabalhando, você é um artista, por exemplo, 2D, e aí você quer ir um pouco além, ao invés só de exportar os assets e entregar para o programador ou para outro designer responsável pela implementação na engine, talvez o mercado esteja pedindo um cara que seja uma pessoa que seja um pouco mais completa ali, que ele faz a arte, exporta e também já bota na engine. Mas eu nunca abri a Unity. Então, cara, tem bastante material. A própria Unity, por exemplo, tem cursos gratuitos no site dela, a Unreal também tem isso. Todas as engines têm um monte de tutoriais. Se eu sou game designer, eu vejo um pouco mais além do que eu posso fazer. Eu entendo o que eu preciso melhorar. Eu não sou tão bom em level. Eu não sou tão bom em documentar. Eu não sou tão bom em criar e fazer manutenção de economias. Né? Eu não sei criar puzzles. Então você vai mapeando ali e vai tentando identificar que tipo de material você tem que consumir ao longo ali da sua da sua rotina de estudos agora, a partir daí, né? Então é importante você ter esse roteiro e tentar montar um cronograma também, né? Depois disso, é importante que, à medida que você for evoluindo, né, construindo coisas nesse seu estudo, nesses seus estudos, né, você tem que trazer essas coisas e gerar um conhecimento com relação a isso. E agregar isso ao seu portfólio. Então, eu tinha um portfólio Y lá atrás, antes de eu começar o processo, e aí eu comecei esse processo, fiz lá minha pesquisa, passei pelo planejamento, e agora estou no plano de ação e já estou começando a colocar o meu roteiro de estudo aqui em prática. E aí eu fui construindo outras coisas. Aí eu vou pegando essas coisas e jogando no meu portfólio. Vou alimentando o portfólio, deixo ele super inflado, tento deixar ele o máximo inflado possível. Quando você achar, e aí pode ser, sei lá, uma semana depois, 2 meses depois, ou talvez até um ano depois, que você já está preparado ali e passou ali pelo seu processo de estudo e de melhoria,
pelo menos com relação a essas que você identificou, você começa a moldar o seu portfólio de maneira mais adequada. Né? Aí você consegue selecionar os melhores trabalhos, dar prioridade para aquilo que chama mais atenção no seu trabalho, consegue construir de repente uma narrativa, né, para chegar numa entrevista ou numa conversa com o pessoal da empresa que você quer ser contratado e contar, cara, eu saí do ponto A e fui até o ponto B nessa trajetória inteira. Eu pesquisei o que vocês estavam precisando e eu acho que eu posso contribuir agora com o meu trabalho aqui na empresa de vocês. Nessa trajetória aqui de estudos e tal no roteiro, é muito importante também que você procure trabalhar em projetos pessoais, assim, principalmente na área de jogos. Tá? É muito importante você ter trabalhado. E isso em qualquer nível. Tá? Trainee, júnior, estagiário até também, pleno, sênior, que seja. Você precisa ter trabalhado em diversos projetos. Ah, Bacusa, mas eu sou estagiário, estou estudando ainda. Tudo bem. Mas não é uma desculpa. Sim, conheço diversas pessoas que, durante o processo da faculdade, já têm vivência, desenvolveram alguns projetos na faculdade. Então, todo esse arcabouço de construção, você vai moldando o seu portfólio. Trabalho de faculdade, trabalho pessoal, juntei para fazer uma jam. Game jam é muito importante. Né? Então, façam game jams, se juntem, procurem nas comunidades pessoas que têm o mesmo interesse que você, ou não. Né? Assim, façam um anúncio. Cara, eu faço arte, eu faço GD, eu programo. Expõe o que você já fez e tenta ali fazer um team up que você possa construir projetos assim, pessoais e paralelos, não necessariamente trabalhando em empresas. Isso é um passo fundamental para você treinar o que você está aprendendo, para você construir e melhorar o seu portfólio, para você treinar diversas habilidades também, até comunicação com equipes, né, gerência, entender como se organizar melhor, mas enfim, é muito bom assim você trabalhar nos seus projetos e também fazer game jams e trabalhar com outras equipes, ainda que seja tudo de maneira gratuita ali, mas é um aprendizado que você leva e você vai estar moldando o seu trabalho, o seu portfólio. Dito isso, você vai ter ali, pô, estudei, criei um monte de projetos nos cursos, aprendi vendo os outros fazendo, repliquei um monte de coisa. Pô, fiz nos 3 meses passados, eu fiz 2 ou 3 jams, então eu já tenho 2 joguinhos aqui, ainda que pequenos, ele consegue passar um pouco do meu trabalho. Então você vai juntando tudo isso e vai montando o seu portfólio. Né? E aí, como eu falei, à medida que você vai inflando o seu portfólio, o recrutador, por exemplo, eventualmente, ou alguém que vai te contratar, ele não quer ver tudo que tem lá. De modo geral, ele nem tem tempo. Né? Dependendo do nível do processo seletivo, você vai precisar ser muito objetivo. Então você vai precisar selecionar o quê? Aí a gente volta de novo para a pesquisa e vê o que você mapeou. O que eu tenho que mostrar para aquela empresa que eu quero ser contratado? Ele está dizendo que na vaga precisa produção de assets em 2D, exportação, blá blá blá, habilidades com tal coisa, integração com a Unity. Aí você pega um projeto ou projetos que você consiga falar sobre esses processos que eles estão que eles levantam como requisitos para a vaga, né? E aí você começa a conversar a linguagem e falar o que eles querem escutar. Isso é muito importante. Um outro ponto fundamental ainda nessa etapa do plano de ação é a gente manter o foco no objetivo. Eu sei que isso parece óbvio e às vezes é redundante, mas a gente tem, isso é o ser humano, de modo geral, tem uma habilidade única de desfocar e de sair do caminho, do trilho. Isso pode ter alguns agravantes, por exemplo, pessoas com TDAH e tal, mas assim, cara, escreve o teu objetivo, de preferência os 3, o curto, o médio e o longo, em algum lugar que você possa ver e revisitar ele todo dia. Eu abro o Notion todo dia. Escreve no topo do seu Notion lá, pessoal, eu quero entrar nessa empresa tal.
eu quero ter esse tipo de habilidade, eu quero participar de uma ONG global, sei lá, enfim. Anota os seus objetivos e deixe isso à vista e à mostra todos os dias. E aí você vai sempre estar confrontando ele e aí você pode se perguntar, cara, o que, que eu fiz hoje para chegar no meu objetivo, né? Então isso te dá uma motivação legal e você sempre mantém o foco naquilo que é o seu objetivo final, que é muito importante, porque assim, vira e mexe, você tá aqui aprendendo uma coisa, essa, pô, se eu fizesse isso ia ser legal. Daqui a pouco você já deu uma volta em Netuno, em Saturno, e aí você era modelador 3D e agora você já tá vendo como anima em pixel art, saca? Não é ruim se o seu objetivo for ser um profissional generalista, né? Então tem que ver o objetivo. Dentro da aderência do objetivo de se tornar um profissional 3D de excelência, talvez isso não seja aquilo que você precisa estar vendo agora. Então, foca no que é preciso, né? Tenta manter ali a sua energia e o seu esforço naquilo que você mapeou e naquilo que você precisa melhorar, né? Então isso é muito bom e manter o objetivo à mostra te deixa nesse caminho assim sempre que você desfocar um pouquinho, né? Isso eu falo com propriedade, que eu desfoco muito, então eu sempre preciso estar me forçando a fazer algumas coisas nesse sentido. Inclusive fica uma dica extra aqui, pratiquem meditação, é maravilhoso para manter esse nível de concentração e foco no objetivo, né? Muito porque o cerne fundamental da meditação não é. A galera pensa que é muito, sei lá, esvaziar a mente e tal. O segredo é muito mais amplo do que isso. É tipo. É você se deixar ir às vezes até, inclusive. E ter a percepção que tá indo. E quando você perceber que tá saindo muito do caminho, você voltar pra respiração. E aí você vai diminuindo esses lapsos e essa temporalidade e a frequência de que isso acontece. Daqui a pouco você tá só focado na respiração. Daqui a pouco você nem precisa focar mais na respiração. Você tá só respirando. E seguindo o caminho. Né? E isso é muito importante. Então, fica uma dica extra, que é pratiquem meditação, procurem saber um pouco mais se vocês tiverem interesse. Ajuda muito. Ajuda em outras coisas, inclusive na saúde e tal, tudo mais. O último passo que eu apontei aqui, nessa etapa bem preliminar de montagem de roteirinho, depois eu posso até elaborar mais e trazer um vídeo um pouco mais completo sobre isso. Mas o último passo eu falo um pouquinho sobre marketing pessoal, que é muito importante. E isso eu também trago um pouco da minha experiência pessoal, que é a necessidade de você ocupar o seu espaço. O físico a gente já vê, né? A gente já ocupa, a gente consegue se tocar e tocar nas pessoas, assim, né? Na verdade, não toquem nas pessoas sem a permissão, mas a gente consegue ver as pessoas fisicamente. E é fácil ocupar um espaço físico, é só você sentar numa cadeira, você tá numa mesa, você tá ocupando um espaço físico. Agora, ocupar um espaço online que te é de direito, à medida que você detém um conhecimento, que você é formador de opinião, que você quer construir junto com a comunidade, é muito complicado. E isso também requer um planejamento. E esse eu vou pincelar muito rapidamente, porque isso é um assunto muito denso, tá? Eu vou até anotar aqui para fazer um outro videozinho só sobre isso. Mas é importante você ter uma presença ali à medida que você quer ser um profissional conhecido, que você quer ter relevância na área, que você quer fazer networking com outros profissionais, né? Agora, por exemplo, com a pandemia, né? As redes sociais elas foram para um outro nível, um outro patamar, né? Inclusive toda essa discussão de metaverso muito por conta disso, porque a gente saltou alguns anos assim nessa evolução digital e tudo virou obrigatoriamente digital. Então, você ocupar um espaço nesse mundo digital é muito importante para você como profissional que quer, né? Tem gente que não gosta e isso é totalmente respeitável. Eu acho extremamente plausível dentro do propósito da pessoa. Mas o que a gente vê é pessoas entrando nessa área e que querem mostrar o seu trabalho. E que querem mostrar o conhecimento que eles têm, passar para frente às vezes é um cara que quer dar aula depois também, que gosta de ajudar a comunidade e tudo mais. E essa pessoa, ela
se ela não souber trabalhar muito bem a sua presença online, ela vai ter a sua relevância, pelo menos nesse ambiente digital, diminuída. Então é algo que você precisa se preocupar também se você quer ser visto, ser conhecido pelo profissional que você é. Então, tenha assim, umas redes sociais bem estruturadas, né? Coloque ali algo que identifique você ou o seu trabalho. Tem gente que separa, né, as redes sociais do pessoal e do profissional. Então, são duas abordagens, né? Você mantém uma conta apenas para tudo e duas contas separadas e tal. Eu não vou entrar no mérito do que é o melhor, enfim, porque eu acho que os dois caminhos são bem interessantes, mas o que eu acho, o que eu gostaria de deixar a dica para vocês nesse ponto, é que ainda, se for uma conta, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou nove, ou dez, você precisa ter regularidade e precisa ser um espaço ali que te represente como pessoa e como profissional, né? Então não é para você, sei lá, atuar, dependendo, pode ser o seu propósito também, né? Você ter um alter ego, né? Ter um pseudônimo, alguma coisa do tipo. Mas de modo geral, um profissional ali que está entrando para mostrar o trabalho dele, ele quer ser algo que represente ele. Então, pô, tenta gastar um tempo ali, né, ajustando a sua bio, ajustando o seu sobre, mostrando suas motivações. Bota uma foto ou uma imagem que te represente. Não precisa ser necessariamente uma foto sua, pode ser uma imagem do seu trabalho, alguma coisa que você fez, né? Mas deixa ali agradável para as pessoas que forem interagir com você, facilite, né, elas identificar ali quem é essa pessoa, quem é esse profissional, né? Da onde é que ele veio e para onde é que ele quer chegar. Eu pergunto sempre muito isso, para mim é muito importante, né? As pessoas têm bagagens, né? E elas levam. A vivência é como se fosse uma mala que você carrega com você ao longo da vida. Então, eu gosto muito de abrir, de pedir para as pessoas abrirem essa mala e me contarem um pouquinho de onde elas vêm e para onde elas querem ir, né? Porque eu acho que é sempre um caminho que a gente está ali e eventualmente a gente participa do caminho das pessoas. De vez em quando a gente caminha junto com essas pessoas, às vezes caminha em paralelo, ainda que um pouco separado. Às vezes a gente monta um grupo para chegar mais rápido num lugar, né? Caminhando ali, tendo uma atuação interessante em comunidade, né? Então tem diversas formas da gente sair do ponto A e chegar no ponto B. Mais um ponto aqui do marketing pessoal que eu mapeei é muito importante, por exemplo, dependendo de que momentos que você está, né? Por exemplo, se você quer construir portfólio ainda, você pode ali figurar algumas plataformas de freelancer, né? Eu não vou deixar nenhum site aqui, mas é muito fácil encontrar. Tem vários, aí você coloca freelancer de game design, freelancer de game art, freelancer de concept art, freelancer, site de freelancer de arte, enfim, tem um monte. Você se cadastra. É importante fazer um benchmarking também das pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, né? O que elas estão fazendo de legal, como é que elas entregam o trabalho, que tipo de coisa elas perguntam, como é que funcionam essas atividades. E aí também você pode aí, tanto levantar uma grana, quanto melhorar o seu portfólio e ganhar mais vivência ainda para que você possa agregar ali nas suas metas e nos seus objetivos, né? A terceira e última etapa desse bloquinho aqui de marketing pessoal são comunidades. Eu sou muito suspeito de falar isso porque eu sempre gostei de comunidades. Desde lá de trás, no IRC, e aí depois nos fóruns da vida, e agora mais recentemente nos grupos de Facebook e no Discord. Há 5 anos eu fico sempre no Discord porque é onde está a comunidade do Vaca, inclusive está aqui, discord.gg Vaca Roxa. Entra lá, tá todo mundo sempre super bem-vindo, né? E aí a gente usa aquele espaço lá para dialogar, debater, falar um monte de besteira também, jogar meme, botar música lá e tal, compartilhar o que a gente está trabalhando, receber feedbacks, pedir feedbacks, conversar sobre coisas, por exemplo, esses vídeos de carreira que agora eu tô fazendo. E então, procure as comunidades. Aquilo que eu falei anteriormente, né? Você precisa, quando você. Eu quero entrar numa área, eu acho que é isso e tal, eu quero ver o que vai acontecer se eu for concept art. Então, procure pessoas que trabalham com isso. Frequente essas comunidades de concept art, por exemplo, de desenvolvedores em Rust, de, sei lá, Engine e Unity. Cadê as pessoas? Onde é que essas pessoas estão? Elas estão conversando sobre o quê?
como é que elas estão superando dificuldades? Será que elas estão passando pelas mesmas dificuldades que eu? De repente, se eu participar dessas comunidades, eu posso conversar e tirar essas dúvidas, né? Então é muito interessante a gente interagir e aproveitar esse tempo que a gente tem para fazer network e construir laços ali e conexões que de repente você pode levar para sua vida, produzindo jogos em equipe, contratando pessoas, sendo contratado por essas pessoas, formando empresas depois, criando jogos, lançando produtos, né? Então são esses networkings aí que vão te ajudar ao longo também e facilitar de certa forma esse caminho. Era basicamente isso. Mais um vídeo longo, esse deu 40 minutos. Obrigado a todos que estão vendo até agora. Um beijo no coração de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários aqui. Ou vai lá no Discord do Vaca aqui e comenta lá. Cara, vi o vídeo, achei muito interessante, mas estou com dúvidas sobre isso, isso, isso. Você pode falar um pouco mais, me ajuda? A gente pensa junto. Eu também não sei de tudo e nem nunca foi a minha proposta saber de tudo. Eu gosto muito de aprender todos os dias. Então, me procura nas redes também se precisar. Minha DM está sempre aberta em todos os canais, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, em qualquer lugar. É muito simples falar comigo. Então, se você precisar, manda um shout lá e a gente conversa e troca mais essa ideia. Cara, muito bom passar esse tempo com vocês. Um prazer enorme compartilhar esse tipo de conhecimento. E esse é mais um vídeo Vaca Roxa na internet. Esse vídeo, porém, ele só foi possível por conta dos nossos apoiadores no Apoia-se. Então, deixa eu pegar aqui a minha listinha e ler quem são esses apoiadores. Tinha deixado isso à mão. Bom, vamos lá. Como eu falei, desculpa o tempinho aqui. Acho que eu nem vou cortar isso, tá? Mas enfim, esse vídeo, novamente eu falo, só foi possível, obviamente, por todo mundo que me apoia ali na comunidade, mas mais especificamente para quem apoia financeiramente o Vaca. Então, se você puder, tem um link na descrição, é o apoia-se, apoia.se/Vaca Roxa. Lá tem um pouquinho da nossa história. Eu falo um pouquinho do que é a iniciativa Vaca Roxa, como é que a gente tenta ajudar a comunidade e como é que a gente retorna tudo que a gente aprendeu para a comunidade. Hoje a gente tem diversos assets gratuitos, alguns jogos lançados também, e está tudo disponível lá no itch.io do Vaca, que tem um link também aqui na descrição, tá? Mas quem participa do Apoia-se do Vaca e que ajuda financeiramente, torna esse sonho cada vez mais perto do possível, assim, que é difundir esse conteúdo, ajudar cada vez mais pessoas, entusiastas, estudantes e as pessoas que querem entrar na área, e às vezes até quem já está na área também, né? Rememorar um pouquinho do conteúdo, desse tipo de coisa. Então, a gente tem feito um pouco mais vídeos voltados ali para estrutura de mercados, empresas, né, falando um pouquinho de processo seletivo, como é que se porta ali uma argumentação dentro de uma equipe na sua empresa e tudo mais. E agora esse vídeo sobre como se preparar, né, também. Então, mas a gente vai também começar, sei lá, falar de várias coisas no Pensando Alto aqui. Pensando Alto é basicamente um suco de como o meu cérebro funciona. Né? E isso eu só consigo pensar tão livremente assim com a ajuda dessas pessoas aqui que deixam tão suadinho o dinheirinho. Então, se você quer também apoiar o Vaca Roxa, tem um link na descrição, apoia-se/Vaca Roxa, você vai cair lá. E os nossos apoiadores aqui, que ajudam muito o canal, a comunidade, o Bacudas a se movimentar de uma forma melhor, são Marcelo Falbo, o Glenn GM, o Ricardo Jurgen, eu sempre tenho dificuldade de falar sobre o nome do Ricardo, né? Não tem jeito. O Luiz Gustavo, o Churros, ele assinou o Churros lá no Apoia-se, e é isso. No e-mail dele tem o nome dele, mas eu não vou vazar. Então tá assinado como Churros, obrigado. Alessandro Evil Blind, obrigado, meu camarada, você é muito foda. A Andressa Cruz, obrigado. Rafael Martins, Isabel Brandeleiro, Bruno Rolim, o Stark, grande amigo. Beijo, Stark, valeu. Obrigado pelo apoio sempre, meu querido. O Douglas Aguiar,
o Felipe Machado, o F. Valeu, seu lindo, um abraço. O Seb e a Carol. Obrigado a todos. Obrigado ao Gabe também e ao Arf, que sempre ajuda a gente lá no Discord. E obrigado a todos que participam da comunidade Vaca Roxa. Entra lá e vamos criar mais conteúdo, vamos fomentar essa comunidade e vamos ajudar ali a todo mundo a crescer e a se desenvolver profissionalmente. É isso. Mais uma vez, esse é mais um conteúdo Vaca Roxa na internet.